Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Ó Senhor. Irmãos e irmãs, vamos dizer assim, nestas últimas horas do tempo pascal, estamos às vésperas de celebrar a solenidade de Pentecostes, com a qual nós marcamos o fim do tempo pascal e retornamos ao tempo comum. Nos é apresentado novamente o epílogo do Evangelho de João, onde Pedro é contrastado no seu amor. Este evangelho é um evangelho muito caro a mim particularmente, desde os meus 13 anos de idade, onde fui interpelado a partir deste evangelho a uma experiência mais profunda com Cristo. E justamente daí nasce o meu lema de presbiterato, de minha ordenação enquanto padre: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aqui, meus irmãos e irmãs, se interpela o encontro, como diz Santo Agostinho, da miséria e da misericórdia. Pedro, meus irmãos e irmãs, vale nos recordar, fora chamado por Jesus para pescar almas, pescar homens e segui-lo. O grande desafio da vida de Pedro não foi seguir o Mestre enquanto o Mestre estava vivo. O grande desafio de Pedro foi seguir o Mestre diante da cruz. Quando Pedro viu Jesus sendo entregue nas mãos das autoridades para ser condenado, Pedro o negou. Pedro quebrou uma aliança que fizera com Cristo. A negação de Pedro, meus irmãos e irmãs, na noite em que Jesus fora entregue, tem muito a ver com a nossa negação. E aí, veja, um contraste que hoje nós somos brindados. No dia 3 de junho, celebramos a memória de São Carlos Luanga
e 21 jovens que foram martirizados na Uganda. Carlos Lwanga fazia parte da corte do rei Mwanga I. E até então na Uganda, todas as religiões eram muito benquistas. O islamismo, o calvinismo, o anglicanismo. E chegaram então a Uganda, no século XVIII para a virada do século XIX, o catolicismo. E Carlos Lwanga converteu-se à fé cristã católica. No entanto, o rei Mwanga I começou uma série de perseguição ao cristianismo, independente da denominação, se era católico, anglicano ou calvinista, por causa de duas coisas que o cristianismo confrontava na sua conduta. Primeiro, a poligamia. Mwanga tinha várias esposas, e isto contraria a fé cristã. E segundo, o tráfico de pessoas para serem escravas. Os cristãos da Uganda rejeitavam ferrenhamente a escravidão. E o rei Mwanga I era a favor de vender os seus próprios súditos para os países colonizadores em troca de dinheiro. Vejam, quem tem um coração apegado às coisas deste mundo, prefere tirar Jesus do que mudar de vida. É o que acontece com a maior parte das vezes com as perseguições à igreja. Ao invés de acolhermos a mensagem do Cristo, é preferível tentarmos tirar o Cristo da nossa vida. E assim, foi por causa disso que Carlos Lwanga, que fazia parte da corte do rei, foi martirizado no dia 3 de junho. Ele e mais 21 outros jovens, porque era católico. E o rei perguntou à sua corte: quem dentre vocês reza a Jesus? Carlos Lwanga e seus companheiros se apresentaram. Disseram: nós rezamos. E aí foram confrontados por Mwanga, ou a abandonarem a fé, ou então a perderem a vida. Lwanga e seus companheiros preferiram perder a vida do que perder o Cristo. E Lwanga teve uma morte muito dolorosa. Foi queimado vivo lentamente, começando pelos pés até chegar à cabeça. Bom, o que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Tudo. A força que faltou a Pedro diante da cruz não faltou a Lwanga. E nós precisamos olhar com franqueza para o nosso coração e nos perguntar: estamos dispostos a seguir o Cristo? Seguir Jesus no caminho dos milagres, na glória que Ele manifesta, nas suas pregações, e quando Ele demonstra uma profundidade do seu amor a cada um de nós, é fácil, ainda que nos comprometa, mas seguir Jesus diante da cruz, que chega até nós pelas perseguições, pelo sofrimento, pelas enfermidades, pelos ultrajes morais ou mesmo no corpo, é aí que nós somos chamados a ver até que ponto nós amamos Jesus de verdade. Porque só o amor, meus irmãos e irmãs, é o combustível do nosso coração. Só o amor pode fazer com que nós não abandonemos. E isto não precisa de muita prova para ser demonstrado. Uma mãe não abandona o filho, por pior que seja o filho, não porque o filho merece,
mas porque ela o ama. O amor faz com que nós não desistamos do amado. Só o amor faz com que nós sejamos capazes de vencer aquilo que é tão forte dentro de nós, uma paixão exagerada a nós mesmos, que nós chamamos de egoísmo, para dar da nossa vida para alguém. Quando Pedro negou 3 vezes Jesus no Calvário, ao caminho do Calvário, diante das empregadas do Sinédrio, eu não conheço esse homem, não sou discípulo deste homem, nunca o vi. Jesus pergunta 3 vezes: Simão. Que profundidade do amor de Jesus. Aqui Jesus entende a escolha que Pedro fez. Ao negar o Cristo, Pedro estava mostrando que não o amava e que não queria ser chamado de Pedro. Por isso Jesus pergunta: Simão, o nome de batismo, o nome de fato de Pedro, na sua origem, na sua essência, naquilo que mais o correspondia. Porque vejam bem, o nome de Simão foi o nome que ele nasceu. Pedro foi o nome que Jesus deu a ele, depois da sua profissão de fé. Agora Jesus, olhando nos olhos de Pedro, diz: Simão, filho de João, tu me amas? Esta pergunta de Jesus não foi entendida em profundidade num primeiro momento por Pedro. Pedro responde na lata, né? Porque ali estava imbuído da euforia, viu Jesus ressuscitado, viu Jesus caminhando com ele. Esta cena acontece depois que Jesus ressuscita dos mortos. Segundo João, eles já tinham perdido as contas de quantas vezes tinham visto Jesus. Provavelmente 1 semana depois, após a ressurreição de Jesus. E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, novamente olhando nos olhos de Pedro, diz: Simão, tu me amas? Aí a coisa ficou séria, porque Pedro entendeu que Jesus não queria uma resposta pronta, que Jesus estava indo na ferida. Porque foi justamente isto que fez com que Pedro voltasse a pescar peixes. Vale ler o capítulo 21 deste evangelho. Pedro não se perdoava por, na hora em que mais ele deveria ter dado testemunho, ele ter sido fraco e não amado Jesus. A resposta de Pedro agora é uma resposta imediata, mas uma resposta mais sincera: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Consegue perceber a diferença? Jesus pergunta: Pedro, você me ama de verdade? Você me ama com um amor incondicional, independente do que você passa na sua vida, você me ama? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo, te amo, mas incondicionalmente não dou conta. E aí, pela 3ª vez, Jesus pergunta. E na 3ª vez está um ato de misericórdia de Jesus. Jesus abaixa-se no nível de Pedro e pergunta: Pedro, tu és meu amigo? Tu me amas como amigo? Aí diz São João que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. A tristeza de Pedro aqui se transforma em alegria no final, porque, meus irmãos e irmãs, Pedro entendeu que Jesus estava voltando lá atrás, quando lhe faltou forças. E aí Pedro tem a coragem de fazer o que nós precisamos fazer: rasgar o coração a Jesus e diz: Senhor, tu sabes tudo. Esse tu sabes tudo de Pedro é o reconhecimento de que nada é oculto a Jesus. Nós podemos fingir para as pessoas, e inclusive para as pessoas que amamos, mas para Jesus não, porque Jesus nos conhece por dentro. Jesus conhece as intenções do nosso coração. E aí Pedro diz: não adianta eu mentir, tu sabes tudo.
Tu sabes que eu só dou conta de ser teu amigo. Jesus não rejeita a nossa forma de amar, porque mesmo que o amor de Pedro não seja o amor perfeito, Jesus mostra que ele o ama, que Jesus o ama, e que o amor de Jesus é o bastante para Pedro. Aqui está uma força, meus irmãos e irmãs, que é o único combustível capaz de fazer com que eu e você não nos envergonhemos de Cristo e tenhamos a têmpera de São Carlos Luanga e seus companheiros. O amor de Jesus por nós. Jesus poderia agora fazer um grande sermão na cabeça de Pedro, igual, me desculpe, as namoradas costumam fazer com os namorados quando os namorados pisam na bola. Lembra de coisa lá de 1900 em Guaraná com rolha, né? E vai falando, e Pedro não. Perdão, Jesus não. Jesus poderia falar, tá vendo, Pedro? Eu confiei em você. Eu te coloquei como o primeiro de todos. No grupo do que eu escolhi para fundar a minha igreja, eu escolhi você, porque você é um cara cabeça dura, mas você é gente boa. Você professou a fé em mim. Você estava comigo em tudo o que eu fiz. Você foi o meu escolhido para ver a transfiguração. Você foi o meu escolhido para ouvir o anúncio da paixão. Eu escolhi você para presenciar coisas que os outros 11 não viram. E o que você fez, Pedro? Na hora que eu mais precisei de você, você pisou na bola, você me negou. Eu precisava que você confirmasse os seus irmãos, estando ali ao pé da cruz, como um ato de fé, para que no pé da cruz você percebesse que o meu amor era o bastante, mas você deu as costas para mim. Poderia ter feito isso, não poderia? E estaria coberto de razão. Mas não foi isso que Jesus fez. Quando Jesus chama Pedro, é para que Pedro perceba, Pedro, ainda que você não me ame, eu te amo, e não desisti de você, apacenta as minhas ovelhas, eu preciso de você. Este ato de misericórdia do ressuscitado acontece comigo, com você. Porque Pedro aqui talvez poderia estar assim, com uma grande frustração no coração, pensando assim, eu não sou digno de assumir a missão de primeiro entre os apóstolos. Eu não tenho mais dignidade para conduzir as ovelhas de Jesus, porque eu o neguei. E Jesus diz, é você que eu escolhi. Apacenta as minhas ovelhas, segue-me. Este é o grande desafio, meus irmãos e irmãs, que nós somos interpelados hoje, às vésperas de recebermos o Espírito Santo. Às vésperas de celebrarmos Pentecostes. Se Pedro não tivesse tido esse encontro com Jesus, Pedro não teria sido o Pedro que nós vemos nos Atos dos Apóstolos. Porque Pedro reconciliou-se consigo mesmo. O que faltou a Judas Iscariotes, Pedro agora experimentou. E não foi da parte de Jesus, foi da parte dele mesmo. O que faltou a Judas Iscariotes? Acolher o amor de Jesus. Judas, quando viu que traiu Jesus, achou que o que ele tinha feito não tinha perdão, que ele era caso perdido, desesperou-se. Pedro, agora, quando viu, me desculpe a expressão, a bobiça que fez, ele teve a coragem de deixar que a misericórdia o transformasse. Irmãos, por pior que sejam os nossos pecados, por maiores que sejam os nossos limites, Jesus não nos escolhe porque nós somos capazes de ser fortes. Jesus nos escolhe porque Ele nos ama e o amor dele é o bastante. Não deixe que as frustrações do seu passado ou as limitações do tempo presente impeça você de fazer aquilo que Deus pede que você faça, de segui-lo. Porque, meus irmãos e irmãs, no fundo, aqui termino recordando de uma doutora da igreja que eu tenho um carinho muito grande por ela, Santa Teresinha do Menino Jesus. No fundo, quando no final das contas
E aliás, deixa eu abrir um parênteses, não é só lá no final das contas. Sempre é assim. Fecha o parênteses e você vai entender agora o que eu vou dizer. Quando chegar a hora que for só você e Deus, nós seremos julgados não pelaquilo que demos conta ou por aquilo que não demos conta. Nós seremos julgados pelo amor. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós nos colocamos fardos pesados demais, porque somos incapazes de aceitar a gratuidade do amor de Jesus. Somos amados não porque merecemos. Somos amados não porque fazemos algo de bom. E mais, não somos punidos quando nós fraquejamos e somos frágeis ao ponto de pecarmos. O amor dele continua nos olhando nos olhos, nos perguntando se estamos dispostos a corresponder a este amor naquilo que a gente dá conta e do jeito que a gente dá conta. Esse é o bastante. Uma pequena abertura para amar a Jesus é o bastante para transformar a nossa vida. Como transformou a vida de Carlos Luanga e como transformou a vida da Uganda. Porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Deixemos que o amor do ressuscitado transforme a nossa vida. Porque ainda que não mereçamos, somos amados. E ainda que sejamos infiéis, Ele não olha a nossa infidelidade, mas continua contando conosco, para que o mundo entenda o único remédio para curar os seus males. Entenda o mistério da cruz. Amor gratuito, amor incondicional, amor que não desiste de ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança apresentemos ao Senhor as nossas preces.